Olá, boa noite a todos, muito prazer, eu sou Wesley Leite Chamorro Moraes, natural do Mato Grosso do Sul, sou formado em Teologia pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, também tenho uma pós-graduação em Aconselhamento Familiar e Intervenção Psicossocial e um MBA em Liderança Pessoal e Eclesiástica. Eu trabalho para a Igreja há 10 anos como pastor, exercendo esse ministério no estado do Tocantins e agora ultimamente em Santa Catarina. E vai ser uma alegria responder as perguntas de vocês. A nossa denominação é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma igreja que se organizou no ano de 1863 nos Estados Unidos, e no nome dela já tem as principais crenças, né? O nome Adventista vem da volta de Cristo, e sétimo dia é o quarto mandamento da lei de Deus, que fala sobre a observância do sábado. Os 10 mandamentos, eles são normas, são princípios que Deus espera que o seu povo siga nessa terra. São princípios gerais que envolvem o amor a Deus e o amor ao próximo. Os 4 primeiros mandamentos falam do amor a Deus, que é: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás, não falarás o nome de Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. E os 6 últimos mandamentos falam em relação ao próximo, né? Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho contra o próximo e não cobiçar as coisas do próximo. As doutrinas de todas as religiões não é a mesma. Inclusive, tem pessoas que não chamam de doutrina, chamam de dogmas. E a grande diferença existe por causa da hermenêutica, que são as regras de interpretação da Bíblia, que algumas pessoas usam regras diferentes para interpretar a Bíblia, e também tem os pressupostos básicos antes de você ir para as regras de interpretação da Bíblia. Então, por exemplo, tem denominação que acredita que a Bíblia não é a palavra final de Deus, e esse é o pressuposto, que é um preconceito. Você já vai para a Bíblia com essa visão, e aí você não chega às mesmas conclusões que outras denominações chegam. Mas em cada denominação você tem as suas crenças no site oficial, e ali você pode comparar as crenças de cada denominação com a Bíblia. Então algumas estão mais alinhadas com a Bíblia e outras menos alinhadas, mas nós temos diversas igrejas cristãs, porque cada uma tem a sua forma tem as suas regras de interpretação da Bíblia. O propósito do batismo na Bíblia significa novo nascimento. Por quê? Porque, de acordo com a Bíblia, todo ser humano ele é um pecador, e o salário do pecado é a morte. Então todos nós morremos porque somos pecadores. E aí tem o famoso texto de João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim como o nosso problema com o pecado não é de comportamento, é de nascimento, nós nascemos em pecado, a solução para o pecado é um novo nascimento, e não um nascimento carnal, mas um nascimento espiritual. E a Bíblia diz que esse novo nascimento é o nascer da água e do Espírito, inclusive uma condição para herdar o reino dos céus. Então, é por isso que as igrejas realizam o batismo, porque o batismo é um novo nascimento espiritual, condição para a vida eterna. A Igreja Adventista do Sétimo Dia guarda o sábado porque ela acredita que os 10 mandamentos da lei de Deus eles não foram anulados. Então, eu já mencionei quais são os 10 mandamentos para vocês. Algumas denominações elas interpretam que com a ressurreição de Cristo
não é mais necessário guardar o sábado do 7º dia. Eles transferiram essa guarda do sábado para o domingo. Mas essa foi uma decisão humana, isso que os adventistas acreditam. Quando você vai para a Bíblia, você não vê Deus mudando o dia que ele separou para ser um dia de guarda, né? Que é o 7º dia. Então, nós adventistas guardamos o sábado porque acreditamos que a lei de Deus, ela não foi anulada na Bíblia. A alimentação para os adventistas do 7º dia, ela é a mesma do que para os judeus. Porque nós cremos como eles acreditam nessa questão de alimentação. Quando você vai para a Bíblia, você percebe desde o momento lá da Arca de Noé, do dilúvio, que haviam animais considerados limpos e animais considerados imundos. Nessa época, eles sacrificavam animais a Deus, e Deus ele só aceitava sacrifício de animais limpos, ele não aceitava sacrifício de animais imundos. E aí lá em Levíticos capítulo 11 vai dar descrições do que são animais limpos e animais imundos, e nós como adventistas seguimos o que está lá, porque cremos também que essas leis envolvem uma questão de saúde que também não foi anulada na cruz, né? Então, lá diz que podemos comer animais que tenham casco dividido e que ruminam. Então, em nosso país, os mais famosos que nós podemos comer é a vaca, é a ovelha, e o mais famoso que nós não podemos comer é a carne de porco, porque biblicamente é considerado animal imundo. Mas também tem outras carnes, né, nessa lógica que a Bíblia apresenta, por exemplo, carne de cachorro, carne de cavalo, de gato, de caça geralmente, que não tenha esse padrão, a gente também não consome. O peixe ele precisa ser de escamas e barbatanas, de acordo com a Bíblia. Então, peixe de couro a gente também não come, e frutos do mar que não seguem esse mesmo padrão de alimentação, né, que a Bíblia apresenta. Então, nós fazemos isso porque cremos que a Bíblia colocou esse padrão, e esse padrão ele não foi mudado com a morte de Cristo. O meu trabalho pastoral está diretamente relacionado ao ambiente da igreja. Por exemplo, o meu trabalho como pastor, eu não posso fazer em outra igreja, eu só posso fazer na igreja adventista do 7º dia. As pessoas que eu batizo, eu não batizo para outras denominações, eu só batizo para a igreja adventista do 7º dia, e eu tenho dedicação exclusiva, inclusive, então eu não posso ter um outro trabalho, uma outra fonte de renda. A igreja adventista, diferente de outras denominações, ela paga um salário fixo a cada pastor, então a gente tem aquele subsídio para poder viver e não pode ter outra fonte de renda com dedicação exclusiva às atividades da igreja. A igreja adventista ela tem 6 doutrinas e 28 crenças fundamentais para explicar essas 6 doutrinas. A gente não vai ter tempo para falar sobre todas aqui, por isso eu convido você a entrar no site oficial da igreja e ver lá com detalhes quais são as nossas crenças. Mas eu vou passar um resumo aqui. A primeira doutrina nossa é a doutrina de Deus, e ali nós explicamos quem é Deus, o que a Bíblia apresenta sobre Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa segunda doutrina é a doutrina do homem, onde nós apresentamos ali a criação em 6 dias literais, e também 6 dias e Deus descansando no 7º dia, né? Que é um dos motivos do porquê nós guardamos o sábado também, é uma referência à criação. E também nessa doutrina a gente fala sobre a queda do homem, que antes deles cederem à tentação no Jardim do Éden, eles viviam em perfeição, mas após a queda, eles então nós, né, seres humanos, passamos a já nascer em pecado e colhermos as consequências do pecado. A terceira doutrina é a doutrina da salvação,
que apresenta esse plano da salvação que Deus estabeleceu, enviando Jesus para morrer em nosso lugar, vivendo a vida perfeita que nós não conseguimos viver e entregando essa vida perfeita no lugar da nossa. E quem crer e aceitar será salvo, né? A quarta doutrina é a doutrina da igreja, onde apresenta o que a igreja faz em favor daquela pessoa que aceita Cristo. Envolve a questão do próprio batismo e também da Santa Ceia, que é uma cerimônia de renovação da vida espiritual que acontece com maior frequência, simbolizando também o perdão dos pecados, né? E na nossa igreja nós realizamos junto com a Santa Ceia também a cerimônia de lava-pés, que está lá em João capítulo 13, onde Jesus ele lava os pés dos discípulos em sinal de humildade, dizendo que ele era servo e que os seus discípulos também deveriam ser servos uns dos outros. A nossa quinta doutrina é a doutrina da vida cristã. E ali nós falamos de comportamento cristão, o que é esperado do comportamento de cada cristão, baseado nos 10 mandamentos. Também falamos sobre a alimentação, que são princípios de saúde, diversão, e também de nós como sendo administradores de Deus, onde as coisas não nos pertencem, mas tudo pertence a Deus. E aí entra a questão da fidelidade nos dízimos e também nas ofertas. E a nossa última doutrina, a sexta doutrina, é a doutrina dos últimos eventos, onde ali nós apresentamos as nossas crenças sobre a volta de Cristo e também sobre o santuário celestial que funciona aos moldes do santuário terrestre. Em resumo, é como acontecia a salvação no Antigo Testamento, sendo um reflexo de como a salvação acontece no santuário que existe no céu. E também as profecias que apontam para a volta de Cristo. Então, essa nossa última doutrina fala dos últimos eventos mesmo, e cremos que os sinais todos já se cumpriram, em breve Cristo vai voltar. Em resumo, é isso. Um abraço, foi muito bom poder falar com vocês e que vocês continuem crescendo na experiência de vocês, de conhecerem mais sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, e também sobre as religiões.